concurso público da UFO tem 60 vagas para áreas técnico-administrativas. Hoje é celebrado o marco dos 30 anos de luta contra a AIDS. O comentarista Carlos Alberto de Freitas faz uma análise da semifinal do Campeonato Amador. Você vê agora no Notícia da Gente. Nessa segunda-feira, dia 1º de dezembro, é celebrado mundialmente o marco dos 30 anos de luta contra a AIDS. A AIDS é uma doença que ataca o sistema imunológico, provocando alterações no organismo e defesa do corpo. Diante da falta de informação sobre a doença, surgiu o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Em Araguari, a Secretaria de Saúde, por meio do Centro de Apoio Especializado, disponibiliza serviços como exames de HIV, hepatite B e C e sífilis, além de orientações para as pessoas que são diagnosticadas com o vírus. Neste ano, foram registrados 29 novos casos da doença no município. A incidência é maior entre homossexuais. Das pessoas diagnosticadas estão 19 homens e 10 mulheres, com idades entre 25 a 65 anos. Até o mesmo período do ano passado, foram registrados 24 novos casos, sendo 16 homens e 8 mulheres. O vírus HIV pode ser transmitido pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação. Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações. A forma mais eficiente de prevenção da AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis é o uso do preservativo. Como ainda não existe uma vacina, a melhor forma de combater a AIDS ainda é a prevenção. Muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Esse é o cenário para hoje. Vamos conferir como vai estar a temperatura em algumas cidades da região. Em Araguari, a temperatura caiu e a máxima é de 23 graus. Em Uberlândia, a mínima é de 16 graus e em Grupiara, de 18 graus. A Universidade Federal de Uberlândia abriu na semana passada o edital do concurso público para a contratação de 60 profissionais em vagas técnico-administrativas. O objetivo é de renovar o quadro de funcionários nos campi Uberlândia, Monte Carmelo, Ituiutaba e Patos de Minas. A remuneração depende da vaga, podendo ser de R$ 1.640, R$ 2.039 e R$ 3.392. As vagas são destinadas para 3 categorias, com candidatos com ensino fundamental completo, ensino médio ou profissionalizante e graduados. As inscrições devem ser realizadas no período de 8 a 29 de dezembro de 2014, no endereço eletrônico www.ingresso.ufo.br, com indicação do número de CPF do candidato. Além dos salários, os servidores da UFO recebem benefícios acima do mercado de trabalho, como planos de carreira que valorizam as titulações e, no caso dos professores, flexibilidade de horários. Ainda são oferecidos benefícios como planos de saúde e tickets a todos os funcionários. Mais informações sobre a data das provas e os pré-requisitos necessários para a inscrição estão disponíveis no site www.editais.ufo.br/concursos. No próximo bloco, João Carlos traz o comentarista Carlos Alberto de Freitas, que faz uma análise da semifinal do Campeonato Amador. Eu volto já já. Urbanos está sempre pensando na melhor forma de atender o cliente.
A loja ampliou o espaço e está com muita novidade por aí. O espaço foi reinaugurado nesse mês com música ao vivo, roupas novas, acessórios, calçados para todos os gostos e uma promoção imperdível. Urbanos, tudo para você andar sempre na moda. Rua Jaime Gomes, número 389. Márcio Cabeleireiros, a beleza vista nos mínimos detalhes. Empório Arte do Sabor. As delícias para os melhores pratos você encontra em Araguari. Camarão de todos os tamanhos, bacalhau especial, carnes exóticas, rã, cordeiro, filé de tilápia, queijos variados, vinhos importados, sal rosa do Himalaia, a água mais pura do mundo. E uma imensa gama de produtos para o seu conforto, com a tranquilidade de estar aqui, pertinho de você. Empório Arte do Sabor. A tranquilidade para você e sua família saborearem os melhores pratos. Rua Rui Barbosa 528, esquina com a Praça Farid Nader. 34 3246 2007. Hoje nós temos uma visita ilustre aqui no estúdio, o comentarista Carlos Alberto de Freitas. O Sabe Tudo de Futebol vai bater um papo com o nosso querido João Carlos sobre o andamento da semifinal do Campeonato Amador, que aconteceu nesse final de semana. É com você, João. Olá, amigos do Esporte da Gente, nós estamos de volta com você nesta segunda-feira com mais uma edição do Esporte da Gente, viu? Movimentado final de semana, Campeonato Brasileiros, também Campeonato da Série B, foram definidos aí os classificados, mas nós vamos falar do futebol amador da cidade de Araguari, que esteve também bastante movimentado, o estádio Sebastião César da Silva, lá no campo do Fluminense, lá no Bosque John Kennedy. Nós estivemos lá acompanhando as movimentações, o jogo de volta da semifinal, os dois jogos, né? Primeiro nós tivemos aí o Paraíso, que perdeu para o Amorim em 3-2, mas já estava praticamente definido, já que o Amorim venceu a primeira partida por 6-1. O segundo jogo, o jogo mais emocionante, e nós estivemos acompanhando a virada do União. Aliás, virada não. O União perdeu o primeiro jogo por 1-0, depois o União precisava vencer pelo menos de 1-0 e venceu para levar a decisão para os pênaltis. Só que na disputa de pênaltis, o goleiro Adilson da equipe do Novo Horizonte foi melhor e acabou então dando a classificação para a equipe do Novo Horizonte para a grande final do Campeonato Amador 2014. Realmente bastante movimentado, um número muito bom de torcedores que compareceram no estádio para torcer aí para a equipe do União e também para a equipe do Novo Horizonte. E hoje eu fiz um convite especial ao Carlos Alberto de Freitas, comentarista esportivo da Rádio Planalto, para fazer uma análise com a gente aqui do que foram esses jogos e principalmente do que foi os jogos de ontem desta fase semifinal. Carlinhos, um prazer imenso recebê-lo aqui mais uma vez para a gente fazer uma análise aí do Campeonato Amador, esta fase semifinal. Bons jogos, muita chuva no final de semana, mas o tempo acabou ajudando também no jogo, nos dois jogos da semifinal. Como é que foi aí? O que você analisa em relação a esses jogos que aconteceram ontem no estádio Sebastião César? Olá, João Carlos. Mais uma vez é um prazer atender o seu convite, falar para os seus telespectadores. Realmente, o futebol amador de Araguari chegou aí na sua fase crucial, que é a grande final. E para que chegasse à grande final, tivemos dois jogos, ou seja, 4 equipes classificadas para as semifinais, nos quais essas equipes fizeram 2 jogos cada um.
Ontem, principalmente, que foi o último jogo da semifinal, 2 grandes jogos, onde o primeiro jogo tivemos a equipe do Amorim abatendo a equipe do Paraíso por 3-2, porém o Amorim já estava jogando tranquilo, porque no primeiro jogo, na rodada anterior, havia vencido a equipe do Paraíso por 6-1. E a equipe do Paraíso tentava, de todas as formas, tirar essa vantagem a favor da equipe do Amorim. Porém, foi um jogo muito bom, muito disputado, e a equipe do Amorim mostrou mais uma vez sua superioridade técnica, conseguiu virar o placar, inclusive estava perdendo por 2-1, mas conseguiu virar para 3-2 no final, classificando-se para a grande final. Segundo jogo, a equipe do Novo Horizonte jogando contra a equipe do União. União até então é a equipe campeã da cidade de Araguari, ou seja, foi campeão ano passado, 2013, e buscava o bicampeonato. Porém, encontrou, por outro lado, uma equipe super aguerrida, que é a equipe do Novo Horizonte, uma equipe que praticamente jogadores da equipe do Novo Horizonte, todos amadores de verdade, jogadores que jogam na equipe por amor à camisa, e realmente tivemos um excelente jogo onde você por lá estava e assistiu. E o grande público também lá presente. Mas durante os 90 minutos, a equipe do União, que já havia perdido o primeiro jogo por 1-0, conseguiu fazer 1-0 também na equipe do Novo Horizonte, já esse gol marcado aos 39 minutos do segundo tempo, dando mais ainda emoção àqueles torcedores que lá estavam. Fomos para as penalidades e lá brilhou a estrela do goleiro Adilson, que é o goleiro do Novo Horizonte, fazendo grandes defesas, e a equipe do Novo Horizonte se classificou para fazer a grande final contra a equipe do Amorim, que deverá ser no próximo semana. Eu ouvi várias reclamações de torcedores do Novo Horizonte, dizendo que o técnico mexeu errado, por exemplo, aquela hora que ele tirou o Robinho, né, que era uma das peças importantes ali da equipe do Novo Horizonte. No seu ponto de vista, o Carlos Alberto, o técnico teve realmente a intenção de fechar a equipe, né, jogar na retranca, e acabou sofrendo ali muita pressão. Foi o momento que, inclusive, sofreu o gol. Até ali o jogo estava 0-0. Você acha que o técnico realmente ele se comprometeu fazendo essas mexidas? Eu acredito que não, João Carlos, porque o Robinho foi um jogador que nós todos sabemos, um jogador que ajuda o ataque e, ao mesmo tempo, meio campo e defesa. E já foi substituído aos 25 minutos do segundo tempo por Leandro. Leandro entrou bem no jogo e Robinho já estava cansado. Então, segundo informações do nosso próprio repórter que estava na beira do gramado, Robinho pediu para sair devido a esgotamento físico e cansaço. Mas Leandrinho entrou e também não comprometeu, fez uma boa partida, ajudou a defender a equipe do Novo Horizonte, defender no setor, jogando mais no setor defensivo, porque o Novo Horizonte fez duas linhas de 4, impossibilitando que a equipe do União, que não tinha jogadas pelas laterais do campo, a gente cobrava isso, o União não tinha jogadas pelas laterais do campo, tanto é que, quando saiu o gol do União aos 39, foi a jogada feita pelo João Paulo pelo setor direito, aproveitou a descida do lateral esquerdo da equipe do União, cruzou a bola onde achou, lá o Guilherme, bem posicionado dentro da pequena área, que bateu indefensavelmente para o goleiro Adilson. Então, eu acho que a saída do Robinho também não comprometeu com a entrada do Leandro, não comprometeu a equipe do Novo Horizonte. O Novo Horizonte, sim, a meu modo de ver, com a vantagem de jogar pelo empate, até aquela altura, 39 minutos, 38 minutos do segundo tempo, sendo pressionado, tinha que sair mais para o jogo. Cedeu aos poucos, foi cedendo o campo para a equipe do União, que não fez gols anteriormente, porque o Adilson realmente ontem estava numa manhã inspirada, fazendo grandes e grandes defesas, João Carlos. É o que eu ia, inclusive, perguntar para você. O Adilson estava numa manhã, realmente. Aliás, é um bom goleiro. Bom o Adilson, goleiro. Eu acompanhei ele aí já há mais ou menos uns 15 anos dentro do futebol amador. Inclusive, esse ano ele estava inscrito aí para o Grêmio. Ele era do Grêmio, justamente. O Grêmio resolveu de última hora não disputar. Ontem, Carlos Alberto, o União só não decidiu no tempo normal, fazendo mais gols, graças à atuação do Adilson. Justamente. Inclusive, ele pegou 2 bolas, vamos dizer assim, cara a cara, que o jogador centroavante da equipe do União, Wagner Cachorrão, bateu cara a cara dentro da pequena área e ele, num reflexo em dia, conseguiu fazer a defesa, impedindo realmente que a equipe do União ganhasse o jogo dentro do tempo normal, ganhasse assim, dos gols que havia necessidade, porque 1-0 como ficou, levaria o jogo para os penais como foram. Mas para mim o Adilson foi um dos melhores jogadores em campo, não só ontem, mas nas partidas anteriores também. Agora eu ouvi reclamações também de torcedores, naquele pênalti, por exemplo, que o Palone, goleiro do União, defendeu, torcedor do Novo Horizonte reclamando que bateu muito mal,
né, acabou dando chance para o goleiro. O primeiro gol, o Adilson acabou muito grande, né? Defendeu com as pernas, mas que também foi cobrado mal, no seu ponto de vista. Olha, João Carlos, os jogadores que bateram os penais são jogadores, nós todos sabemos, amadores. E talvez não treinem necessariamente para poder fazerem cobranças de pênaltis. Nós assistimos pela televisão diversos jogadores profissionais que vivem por conta disso, treinam por conta disso, errarem pênaltis e bater para longe do gol. Os penais que os goleiros pegaram, eles foram felizes. Não é que adivinharam o canto. Foram realmente, o primeiro pênalti foi batido no canto esquerdo do goleiro Adilson, onde foi a cobrança do União. Ele foi muito bem e defendeu. O Palone também foi muito bem na cobrança do pênalti, inclusive bateu no meio do gol, o jogador da equipe do Novo Horizonte. E o Palone também, que é uma das grandes revelações no gol do futebol de Araguari, fez a grande defesa. Então, quer dizer, ali nós não podemos culpar nem os batedores que bateram, que os goleiros defenderam, e nem jamais quem os escolheu. Por quê? Veja bem, após 90 minutos, bastante disputado, nem todos os jogadores estavam em condições físicas de bater os penais. E, principalmente, suas emoções estavam abaladas devido, talvez, primeira vez que muitos, ou talvez todos os jogadores ali, estavam batendo pênaltis na grande decisão e com o público em cima, João Carlos. Ficaram realmente os dois melhores para a final? Foi justa essa classificação de Novo Horizonte e Amorim para a final, Carlos Alberto? Olha, eu acredito que sim, porque Amorim, nós todos sabemos, é uma equipe que está, inclusive, credenciada a ser campeã, pelo elenco que tem, pelos jogadores individualmente que possui. Aí a equipe do Novo Horizonte é uma equipe que, pela primeira vez, chega a uma grande final de futebol amador de Araguari, mostrou que nem sempre nome ganha jogo, ou seja, deixou vários times do futebol amador de Araguari com nome, que possui nomes, que possui jogadores, vamos dizer assim, de elite do futebol amador, para trás. O Novo Horizonte passou por uma semifinal, para chegar nas semifinais, passou, não se esqueça, pelo Amanhece, ganhando do Amanhece nos seus próprios domínios, ou seja, lá no Amanhece, conseguiu tirar o Amanhece, que era inclusive um dos candidatos a chegar à grande final. Depois pegou o União. Todos diziam que a equipe do União era equipe favorita por ter sido campeã o ano passado e possuir jogadores individualmente melhores, tecnicamente, do que jogadores do Novo Horizonte. Mas acontece, meu Carlos, que futebol nós todos sabemos, quando a bola rola, não adianta você ter jogadores tecnicamente melhor do que o outro, às vezes a vontade, a raça e a determinação ganham o jogo. E o Novo Horizonte mostrou isso mais uma vez, que nem sempre o melhor ganha, o favorito ganha. Bom, agora você falou aí de valores individuais, como exemplo o Amorim, jogadores experientes, jogadores que atuam juntos há bastante tempo, o próprio Matheus, que já foi artilheiro aqui do futebol amador, na região também, todo mundo conhece o Matheus. Nós podemos dizer, então, em favoritismo da equipe do Amorim nessa final contra o Novo Horizonte? Olha, e não esquecendo do técnico Robson, me parece, vai ser a 12ª decisão que ele faz parte do futebol amador de Araguari. Começa por aí a grande potência do time do Amorim. Você vê, o Matheus, que ontem jogou como titular, ele é reserva. O Amorim ontem teve o luxo de deixar o Nanin e o Mancuso, que são dois grandes jogadores, dois grandes valores do futebol amador de Araguari, na reserva e nem atuaram no jogo. Então, se você analisar friamente os jogadores, o elenco da equipe do Amorim, no papel, o Amorim é favorito. Mas volto a dizer, nem sempre aquela equipe favorita consegue vencer. Isso foi provado com a chegada agora do Novo Horizonte. Você acha que essa entrada do Matheus, que é um banco de luxo. Banco de luxo, Matheus, Éder Ávila e assim por diante. Você acredita que ontem o Rubão ele tentou poupar, deu uma relaxada, porque o resultado era bem favorável, 6-1 no primeiro jogo, aí ontem, quer dizer, chegou a estar perdendo para o Paraíso, mas virou 3-2, foi para dar uma relaxada? Talvez sim, a gente não sabe se, no caso, o Naninho e o próprio Mancuso estavam sentindo alguma contusão, estavam com algum cansaço físico, cansaço muscular, e o Matheus, nós todos sabemos, você disse, é um grande artilheiro. No domingo atrasado, ele conseguiu fazer 2 gols na vitória de 6, que a equipe do Amorim pôs sobre o Paraíso. Então ali, o Robson tem essa vamos dizer assim, essa vantagem sobre os demais times, porque ele tem elenco. Ele tem elenco e o Matheus entrou e fez bem. Veja bem, o Matheus, o próprio Éder Ávila, que é, de vez em quando, reserva, ele faz rodízio de todos os jogadores. E talvez, devido, você disse muito bem, ao placar da equipe do Amorim já ter ganhado o primeiro jogo de 6, o Matheus sendo reserva nos últimos jogos, colocou o Matheus como titular para dar ritmo de jogo a esse atleta que nós todos sabemos que é um grande artilheiro. E mais uma vez provou, mostrando e jogando um grande futebol na manhã de ontem.
Expectativa de mais uma grande final, né? Ah, não resta dúvida, João Carlos. E tem outro detalhe, a gente não pode deixar vamos dizer assim, de elogiar a torcida que compareceu no Sebastião César nesses 2 últimos jogos. Ontem tínhamos, debaixo de chuva, grande público torcendo, inclusive quando começou a chover mais forte, a torcida do Novo Horizonte, que estava nas cadeiras, juntou-se com os torcedores do União, quer dizer, não tivemos porém, uma encrenca sequer, vamos dizer, na gira do futebol, com relação à torcida e próprios jogadores. Desavenças dentro do jogo, uma falta mais brusca, isso acontece, é coisa do futebol, mas as 4 torcidas das 4 equipes que chegaram a essa grande semifinal estão de parabéns porque mostraram que o futebol é jogado ali. Acabou, todos são amigos, todos são vizinhos, possivelmente a maioria trabalham na segunda-feira e futebol tem que ser assim. Há de se louvar também a equipe do Paraíso, a equipe do Clarinho, uma equipe que veio da 2ª divisão do ano passado e chegou às semifinais e com honradez nesse campeonato, mostrando também, levou de 6 a semana passada, não deu um pontapé, não teve um jogador expulso, quer dizer, isso prova que o futebol amador de Araguari, seus dirigentes principalmente, estão caminhando para a coisa certa, ou seja, fazendo o público voltar ao futebol, que é a coisa que mais diverte o torcedor nas manhãs de domingo. Na verdade, em relação aos torcedores, eles souberam torcer e com respeito, né? Com respeito, não é o que eu estou dizendo, torcer e com respeito. Aplaudiram seus jogadores na hora certa, vaiaram os jogadores adversários na hora certa e depois juntaram-se todos. Foi uma festa só, uma confusão. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Foram lá para se divertir e torcer para sua equipe. Inclusive, a semana passada, Paraíso levou até charanga uniformizada, torcedores com uniforme, inclusive camisas escritas. Eu nem acredito, ou seja, o próprio Clarim disse que, para ele, a sua equipe já foi bicampeã. Por quê? Conseguiu ficar entre os 8, depois conseguiu ficar entre os 4. Para ele, já é uma vitória muito grande, por se tratando de uma equipe humilde e uma equipe que veio da 2ª divisão. Então, acho que estão de parabéns os torcedores e dirigentes que comandaram essas equipes. Carlinhos, eu estou acompanhando aí uma série de jogos no estádio Sebastião César. Durante a semana, geralmente na quinta-feira, no final de semana, às vezes, algum jogo no sábado, do Campeonato Juvenil. E ontem, 2 jogos do Campeonato da Semifinal, Campeonato Amador. O campo sentiu. Na gente em cima da cabine, dá para ver que realmente com as chuvas que nós tivemos, graças a Deus, precisávamos de chuva, elas estão aí, mas eu acho que o Campo Fluminense tem que ter menos atividades, porque me parece que tem treinamentos da escolinha justamente. Eu não sei se é a semana toda, se são todos os dias, mas você via grandes falhas, principalmente na área central do gramado, bastante falhas devido às chuvas de ontem, e você vê que realmente, após uma seca que nós tivemos, a grama é coisa normal, sentiu, e agora, chovendo, com 2 jogos consecutivos, realmente deu para ver que o gramado não está em boas condições. Mas eu creio que a diretoria do Fluminense agora, devemos ter mais 2 jogos de futebol amador, futuramente irá fazer um novo tratamento no gramado e vai voltar a ser aquele grande tapete verde de Sebastião César que nós todos conhecemos e todo jogador quer jogar ali naquela praça de esportes. Será que tem algum torcedor aí que arrisca um placar nesses 2 jogos aí do Amorim e Novo Horizonte? Olha, placar eu não digo, João Carlos, mas palpite, falando que a equipe do Amorim poderá ser campeã, isso eu acredito que sim. E, inclusive, você via ontem lá no próprio Sebastião César, torcedores dizendo que a equipe campeã era a equipe do Amorim. Eu volto a dizer, teoricamente, no papel, a equipe do Amorim é favorita, mas a hora que a bola rola, todo mundo se iguala, porque a vontade, raça e determinação de determinados jogadores, ou todos os jogadores, motivação, principalmente a equipe do Novo Horizonte, que pela primeira vez chega a uma grande final, isso aí põe por terra o favoritismo da equipe do Amorim. Carlos Alberto, obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente está aqui levando ao torcedor as informações e principalmente, analisando aí essa fase semifinal e essa expectativa da grande final. Eu que te agradeço, João Carlos, e desejo aí boa sorte a essas 2 equipes que chegaram à grande final. Para mim, já são campeãs a equipe do Amorim e a equipe do Novo Horizonte, mas um tem que levantar a taça maior. Que seja feliz nos 2 jogos que irão acontecer futuramente. Muito obrigado, João Carlos. Tá aí, então, portanto, a participação do comentarista, nosso companheiro Carlos Alberto Freitas, falando aí desta fase semifinal e a grande expectativa da grande final deste Campeonato Amador da edição 2014, viu? Então, que seja o melhor levantar esse caneco de campeão. Mas as 2 equipes já fizeram por merecer em estar aí na grande final do Campeonato Amador. Com isso, eu encerro mais uma edição do Esporte da Gente e a gente volta na próxima quarta-feira. Um abraço a todos.
Estamos encerrando Notícia da Gente dessa segunda-feira. E você que quer assistir às outras edições do nosso jornal, dá uma passada no Facebook do canal da Gente Araguari. Eu fico por aqui, mas volto amanhã com mais notícias para vocês.